Olá, gente. Estamos no ar aqui com a terceira edição do Diga aí, Lídice, que é o podcast oficial da deputada federal Lídice da Mata, coordenadora da bancada da Bahia na Câmara e também presidente do PSB em seu estado. Olá, deputada, tudo bem? Olá, Gabriel, como é que vai? Muito Mais bem. descansado? Um pouco mais descansado. A semana foi de maratona. Estive com a senhora em Brasília. E uma coisa muito legal, a gente abriu a última semana lá com uma sessão especial ao centenário de nascimento de Osmar Macedo, que junto com Dodô é um dos pais do trio elétrico. Foi uma sessão muito bonita, né? Foi uma sessão bonita e, acima de tudo, Gabriel, uma sessão que trouxe alegria para aquela casa. Você vê que quando o Armandinho começou a tocar, começou a vir gente de todos os espaços para entrar no gabinete, No no plenário, né? plenário, né? E por quê? Aquela casa está sendo, infelizmente, muito marcada pelas brigas, pelos confrontos, pelo baixo nível do debate. E aí você põe Armandinho, é uma brincadeira, tocando, cantando, com tom e matéria, com sua família toda, lembra o Carnaval da Bahia. E quem é que não quer vir para o Carnaval da Ele Bahia? animou um expediente morto na semana com feriado Foi, grande, foi. né? Os funcionários invadiram o plenário para poder curtir a guitarra Exatamente, baiana, né? foi isso mesmo. Mas, acima de tudo, é uma homenagem justa, né? É uma homenagem necessária, que a Bahia cada vez mais faça homenagens a Dodô e Osmar, e nesse sentido, a Osmar, naquele momento, como a pessoa que está fazendo um centenário de nascimento e que deu essa contribuição toda. Quer dizer, Dodô foi uma pessoa extraordinária também, como construtor, como criador, mas Osmar manteve uma coisa especial que foi o legado dele. O legado está sendo mantido pela família e permanece como um grupo de trabalho na música, de maneira muito especial, a figura de Armandinho, que é um extraordinário músico. E os filhos todos lá, né? Tem o mais velho Alberto, da cara do Osmar. Igual, igual, igual. Todos parecem muito, mas ele especialmente está idêntico ao pai, né? É verdade. E a menina, e a Ai, Thay, né? Que Thay é uma figura ótima, linda, leve, né? Nos ajudou muito a produzir aquele evento. Então, eu quero agradecer a todos a presença e o carinho que tiveram com todos nós. mas apesar, deputada, do expediente curto lá em Brasília, teve muito trabalho, né? A senhora participou de uma solenidade no Ministério da Defesa, onde o governador Jerônimo Rodrigues também esteve Esteve presente, presente. na posse do presidente da Confederação Nacional da Indústria, o baiano Sim, um evento Alban. muito concorrido, viu, Gabriel? É isso, eu queria saber a impressão desses dois eventos, Muito deputada. concorrido. O evento da posse do nosso Ricardo, né? Ricardo Alban, estava a indústria do país inteiro, tinha umas 2.000 pessoas, os dois aviões voltaram, O PIB do Brasil todo presente. exato, os dois aviões voltaram entupidos, como a gente diz na Bahia, justamente porque uma boa parte dos empresários baianos esteve lá, né? E todos com muita esperança, com muita expectativa de que a presença de Alban signifique um impulso real no crescimento da indústria no Brasil, nessa nova fase, né? E também na nossa região, né? E por falar em indústria, o presidente Lula tem um compromisso com a reindustrialização do país, né, deputado? Tem uma nova industrialização, né? Uma nova indústria, como o governo está chamando de um estímulo à neoindústria. São indústrias novas, novas formas econômicas e industriais, não é? Nós, por exemplo, como você disse antes, nós fomos ao Ministério da Defesa e o governador assinou um contrato com o Cimatec e o Ministério da Defesa para a criação aqui, naquela área do aeroporto, que pertence à aeronáutica, de um centro aeroespacial. Isso é um impulso enorme ao desenvolvimento tecnológico da Bahia, que já tem no Cimatec uma base extremamente importante. É a coisa mais importante que aconteceu na Bahia assim, nesses últimos anos foi a instalação do Do Senai Cimatec. Cimatec, é O verdade. Senai Cimatec, que é um centro de tecnologia, o mais avançado de toda a América Latina. Nós temos um supercomputador que só existe aqui na Bahia, no Brasil
e nos países da América do Sul. Portanto, é extremamente importante, porque, além disso, você abre uma nova perspectiva de formação, você traz para o Nordeste brasileiro a possibilidade de conviver e de jovens estudarem nesse centro aeroespacial. Não é? A tradição do ITA, por exemplo, como centro de estudos. O ITA que vai ter uma sede no Nordeste agora também. Então, tudo isso fortalece a economia que se baseia na inovação e na criatividade. Isso é também economia criativa, né? É verdade. Um dos pilares da economia criativa é justamente a inovação tecnológica, né? A inovação em todas as áreas. A economia criativa que vai muito além da cultura. A gente está acostumado a associar economia criativa e cultura, mas a própria inteligência artificial, esses novos dispositivos, a própria indústria criativa vai ser muito ativada agora aqui na Bahia, sobretudo com a chegada da BYD, que é uma montadora que pretende revolucionar o mercado. Né? E esse centro aeroespacial que se comunica com o Cimatec, né, o Senai Cimatec, que já tem aqui em Salvador sua sede, mas que tem também um braço em Camaçari, né, que se alia ao Instituto de Tecnologia da Universidade Federal da Bahia. Então, você veja que está se formando em torno de Salvador, aqui em Camaçari, um certo, e também com a BYD, um cinturão de tecnologia avançada, inovação tecnológica, que aí sim pode impulsionar bastante o novo crescimento industrial da Bahia. Por falar em crescimento, essa semana o governo Lula teve muito a comemorar, né? A gente está aí há 11 meses do início do governo do presidente Lula, mas os números são todos favoráveis na economia, né? Falou muito em déficit zero, aquela coisa de o que vai cumprir meta, não vai cumprir meta. Criaram aí uma intriga entre o Lula e o ministro Fernando Haddad, mas o déficit brasileiro vai ser o menor dos últimos anos, né? 0,25, ou seja, pertinho do zero ali. Aí para os cavaleiros do apocalipse parece uma coisa absurda, mas a gente tem que vender para a opinião pública a realidade. A gente fala de 0,25% como se fosse a pior tragédia da humanidade, mas... Não leva em conta o quanto estava antes, né? Os indicadores, deputada, a senhora está aí, a senhora me disse mais cedo aqui que trouxe vários números aí, e são números bons, né, relacionados à economia. Números bons, né? Nós acompanhamos isso aí, 7,7% de desemprego no Brasil. A menor taxa? É a menor taxa desde 2015. Ou desde seja, 2015. Mais de 8 anos. Mais de 8 que a gente anos. não alcança esse resultado. E quando nós, no final do ano passado, estava em 14, 15. Né? Nós reduzimos a metade. Nós já estamos nos aproximando de outros marcos de empregabilidade que aconteceram no governo do presidente Lula. Com mais uns 3 pontinhos aí, a gente entra no pleno emprego. A gente via ano passado as pessoas comentando, não, segure seu emprego, que o emprego está difícil. Hoje as pessoas já estão podendo escolher aí o trabalho. Já estão podendo escolher. Algumas áreas está se dizendo que não está se encontrando mão de obra. Não é? O PIB, dentro dessa circunstância, que é todo o produto interno, toda a riqueza do país, né, produzida no país, o bruto, a expectativa era de 2,3%, ou seja, ali mantendo-se. Já cresceu para 3,3%, o que é um crescimento mais robusto. É claro que a gente desejava um crescimento de 6%, mas não em tão pouco tempo a economia dá esse tipo de resposta numa situação em que vive o Brasil e o mundo. Né? Nós pegamos o Brasil desorganizado do ponto de vista da nossa economia, né? Se entregando ativos econômicos que foram vendidos, importantes do Brasil, que foram vendidos a preços aquém do que deveria. Primeiro, não deveria, e segundo, não por esse preço. Né? Nós perdemos aqui a nossa refinaria. Pronto, eu ia falar nisso, deputada. Essa semana um tweet da senhora fez maior sucesso aí na rede social,
a senhora falando das pessoas que são a favor da privatização e reclamam do preço do botijão de gás. A refinaria baiana é um exemplo disso, né? Um exemplo disso, até porque nós assistimos o preço do combustível descer em outros estados e não replicar aqui na Bahia o mesmo preço. Ele se mantém um pouco mais alto. Não é? Então, tudo isso é um ensinamento sobre que essa ideia de que privatizar que é o legal está demonstrando que não é o legal a privatização. Né? Outras coisas que também se usou, se diz aí nessa discussão, ninguém diz o agronegócio que tanto o presidente Lula ajudou no passado, que teve a sua explosão no primeiro governo do presidente Lula, recebeu agora o dobro de recursos do que recebeu no último ano do governo. Daquele outro lá, né? Do outro lá, que eu não quero dizer o nome, né? Que deu 200 bilhões para o agronegócio e Lula deu agora 436 bilhões. Eu não sei do que esse povo reclama. E olha, isso aí é importante, porque o Brasil vai ser o maior produtor de milho do mundo, né? Vai ultrapassar os Estados Unidos por conta desses investimentos, porque não cai do céu, né, deputada? Parece assim, o agro cresceu. Cresceu do nada, porque foi só o esforço do empresário. Não foi só o esforço do empresário. O governo federal coloca muito dinheiro. Há de se reconhecer, tudo bem, o esforço de quem trabalha, claro, quem produz, claro. Mas cai por terra esse argumento neoliberal de que não precisa de ninguém, que o agro é autossuficiente. Não é. O Plano Safra está aí, foi um aporte de 436 bilhões de reais. E foi o maior aporte de todos os tempos. Exatamente. É claro que Lula também aportou uma parte na agricultura familiar, corretamente, né, porque alimenta o cidadão brasileiro e as cidadãs brasileiras no país inteiro, é o feijão, é o arroz, né? Ele é o pequeno agronegócio, né? Que é a produção da agricultura familiar. Mas esse dinheiro está basicamente na mão dos grandes empresários. Por trás do PIB, deputado, eu queria a opinião da senhora, que é economista e que pode falar muito bem disso. Há outras circunstâncias, né? Aumento do salário mínimo, aumento do Bolsa Família. Eu queria que a senhora comentasse aumento do salário mínimo, aumento do Bolsa Família, aumento significativo do valor do Bolsa Família. Eles falam que mas diminuiu o número do Bolsa Família. Não diminuiu. Na verdade, houve uma seleção com critérios diferentes do que tinha antes. E quando a gente viu, olha, as denúncias que existiram naquele período, de milhares de militares, por exemplo. Em bom português, tinha gente rica recebendo auxílio emergencial. Tinha gente que não precisa recebendo auxílio emergencial e recebendo Bolsa Família. E aí ficou provado que dentro de um sistema organizado, criterioso, nós podemos aumentar o Bolsa Família e, ao mesmo tempo, atender a todos. Destinando, né, para quem mais precisa, né, na realidade. A queda na inflação, não é, Gabriel? A caristia, como o povo diz. A queda da inflação é isso, a caristia de vida. E estava muito alta. E aí, com essas medidas do governo de Lula, o investimento em todas as áreas, isso fez com que a produção fosse barateada. E chegou à mesa do consumidor mais barato. A carne diminuiu o preço. A boiada fica chateada, né? Mas a carne de boi diminuiu o preço. O pessoal apoiador que apoia o ex-presidente fica dizendo assim, e a picanha? Não tá rolando a picanha? Acho que tá, né? Tá. E mais barata. E mais barata, viu? Mais barata. Mas não só picanha, outro tipo de carne que é muito consumida e que as pessoas passaram a voltar a consumir, porque estavam com dificuldade de consumir carne de boi. Então, essa queda na inflação, às vezes aumenta, assim, uma coisa que teve uma crise na produção, um tomate cereja, aí se faz um cavalo de batalha. Né? Mas isso ocorreu ao longo da vida do país. Já teve inflação da cebola, inflação do chuchu, inflação disso, inflação daquilo. Mas o que interessa é que o conjunto dos produtos que fazem a cesta básica no Brasil diminuiu o seu preço. E o povo pôde voltar a comer. A ONU já fala numa diminuição de 3 milhões
de pessoas que estavam na zona da pobreza absoluta no Brasil. E isso é investimento no Bolsa Família e a diminuição do preço dos alimentos. Além de tudo mais, né, Gabriel? Aumentou a farmácia popular, que estava abandonada pelo outro governo, aumentou o número de remédios que oferta para aqueles que não podem pagar nada. Não é? Essa é a população de idosos no Brasil que cresce, e que cresce endividada, porque havia muito desemprego, né, do mais jovem, então o avô é quem termina bancando algumas, que é o único que tinha um salário, uma renda fixa, né? fixa, que é a sua aposentadoria, termina bancando e muitas vezes se endividando para ajudar o filho, a filha, o neto, não é, a sobreviver. Então, também isso significou a baixa dos preços da alimentação, significa uma qualidade de vida melhor. A gente tira por um produto muito conhecido aí da dona de casa, de quem prepara aquela comida em casa para o almoço, para o jantar, que é o óleo de soja. O óleo de soja tinha 2 dígitos no governo passado, você via aí de 15, 18, 17 reais, ele já está abaixo de 10 reais. E isso significa muito. A gente pensa que é uma bobagem, mas significa bastante. Muito, muito, muito. Isso cai o preço também num restaurante popular e etc., porque é um produto utilizado, né, na fritura, na assadura de produtos ou de comida. Deputada, ainda falando sobre investimentos, o governo Lula também ampliou aí o aporte financeiro na pesquisa, na ciência e tecnologia, nas bolsas da CNPq. A gente pensa, a gente analisa assim esses casos, para quem não entende muito, para quem não está muito por dentro do noticiário, não parece ser uma novidade, mas isso influi diretamente na vida das pessoas. Por exemplo, se houvesse um investimento em pesquisa, em ciência, o Brasil teria tido condições de propiciar à população, muito antes do que propiciou, a vacina, por exemplo. A gente teve o Instituto Butantan, que teve uma participação muito importante, mas quanto mais se investe em ciência, mais a gente... Eu me lembro que durante aquele período chegou-se a falar numa vacina brasileira, uma vacina mineira, inclusive, né? E eu acho que essas pesquisas devem continuar, até porque o vírus permanece, né, entre nós e nós precisamos combatê-lo mais. Agora, inclusive, deu uma crescida, né, aqui na Bahia e em outros lugares do Brasil. Nós precisamos continuar nos protegendo, nos vacinando. Você aí que não se vacinou no período que devia, o governo federal e o governo municipal e estadual estão mantendo o protocolo de vacinação. E vamos lá, vamos vacinar, mas vamos desenvolver a pesquisa, vamos desenvolver a ciência em nosso país para que nós possamos ter vacinas, por exemplo, gratuitas. Gratuita para o povo foi, mas o governo pagou para importar as vacinas, para logística trazer também. toda a logística, né? E nós podemos ter isso com muito menor custo para o povo brasileiro, né? E tudo isso faz com que o Banco Central possa reanalisar a sua postura, né? Com relação aos juros, né? Com relação aos juros. Porque juros altos significa crédito alto, significa que o investidor, o empresário que está com dinheiro na mão, em vez de dizer, eu vou comprar, vou investir aqui mais para aumentar o meu negócio, eu tenho um supermercado, vou botar 2, porque está valendo a pena a produção aumentar. Não, ele vai dizer, vou me segurar, vou botar no banco, vou investir, né, no mercado financeiro, porque aqui eu fico parado com medo de perder dinheiro e só com dinheiro crescendo, né? Então, agora não, agora já nesse período do governo de Lula já se diminuiu mais de 1% os juros no Brasil. O que ainda não é muito, né? O Lula não é o desejado, tem brigado pela redução. Não é o desejado, mas é resultado de uma política, digamos assim, de sustentabilidade. E que prioriza o crescimento do país. Exatamente. Né? E o emprego. Exatamente, com geração, sobretudo, de emprego e renda. Olha, a gente sai agora desse assunto nacional, vai agora para um assunto local. É um assunto que tem permanecido no noticiário, deputada, que é a questão das eleições de 2024.
semanas passam e parece não haver unidade aí no grupo político do governador Jerônimo Rodrigues para a definição de uma candidatura em Salvador. A senhora acha que apressaram demais esse processo ou ele está correndo como deveria? Não, não se apressou demais. Talvez tenha se apressado de menos. O nosso governador tem dado um impulso, tem tido um impulso de trabalho no estado inteiro, de entregas de obra muito intenso. E isso faz com que algumas questões, como as coisas mais do dia a dia, da política propriamente dita, fiquem num lugar um pouco menos urgente. Fique Né? bernando ali. E eu acho que agora, e ele também pensa assim, está começando a se apressar o jogo. Agora, como nós tínhamos conversado um pouco antes, e a política é o espaço da conversa, isso ainda precisa de algumas conversas para poder afunilar o processo. São sempre muitos interesses em disputa, né? A preocupação com as bancadas de vereadores, né, que os partidos têm, mas isso não pode estar inviabilizando a conquista que é essencial para nós, que é apresentar um projeto de cidade, apresentar um nome para representar esse projeto. Quando se tem um candidato à reeleição, o processo fica mais fácil porque o sujeito já é Já naturalmente, já está está na máquina. já está na máquina. E quando não é, muito difícil. A máquina funciona muito. O outro lado, muito por exemplo, emprego. viveu esse dilema na eleição Sim, passada, né? sim. Que o antigo prefeito de Salvador, ele tinha várias opções e acabou optando pelo atual mandatário da cidade. E por falar no antigo prefeito de Salvador, ele essa semana andou tecendo críticas ao governador Jerônimo Rodrigues por conta de um aumento no ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Mas, assim, o ex-prefeito, não sei se ele pode falar muito de aumento de imposto, não, né, deputado? Falar de aumento de imposto, uma pessoa que aumentou aos níveis elevadíssimos o IPTU na cidade, aumentou o valor venal dos imóveis, as pessoas pensam, isso é bom, não é bom, não é bom. Você vai comprar um imóvel hoje, ou vender um imóvel em Salvador, o imposto inter-vivos tem que se tomar no banco para poder pagar. É um absurdo. A cidade ficou mais cara para viver e isso está levando, inclusive, a que muita gente saia. Há uma clara política arrecadatória no município. Maria, no trânsito nem se fala, né? É multa para lá, multa para cá, você não pode recorrer da multa, quando recorre da multa nunca ganha, é uma coisa escandalosa. E é só dinheiro para dentro do município, a política salarial é bastante tímida de aumento, né, de correção Dos salários, e o investimento parece que só em cimento. É impressionante. E tem uma dificuldade muito grande, a senhora falou aí dos servidores municipais, hoje, que é de se aposentar, né? Não, e é uma crise, inclusive, porque o governo decidiu não dar aposentadoria a nenhum servidor anterior de 1988. Isso é um absurdo total. Né? São pessoas que trabalham há 30 anos na prefeitura. E estão condenadas a trabalhar aí. Estão condenadas a trabalhar para o resto da vida. Pessoas doentes, que com o passar da idade, têm alguma enfermidade, algumas enfermidades graves, e que não conseguem. Isso só faz aumentar a sua enfermidade, porque, afinal de contas, tá enfermo e, ao mesmo tempo, preocupado em perder a sua sustentação, é algo muito grave, é algo perverso. Isso que a prefeitura faz com aqueles que entraram antes de 88. Sobre que argumento? Sobre o argumento que não fizeram concurso público. Como se eles fizessem muito concurso público. É como se todos os contratos da prefeitura fossem só para concurso público. Como se não tivesse empresa terceirizada na prefeitura, em todos os lugares do estado, na prefeitura, em tudo. Então, o uso do concurso público só serve para impedir o direito. Nunca para abrir beneficiar. caminhos para benefícios de outras pessoas.
E por falar em prefeitura, a senhora tem acompanhado aí o governador em algumas agendas de feiras de saúde. Há um volume muito grande de pessoas procurando por esses serviços. Isso mostra que há, deputada, uma deficiência no atendimento da atenção básica da saúde desse município, a senhora que conhece muito Não bem. tenho dúvida disso, não tenho dúvida. O que a gente recebe o tempo inteiro de reclamação. Eu sou procurada, como todo deputado, vereador da cidade, para arranjar como as pessoas terem fazerem exames, principalmente fazer exame, né? E por isso, a semana passada teve uma feira de saúde ali no Largo do Tanque, e 5h30 da manhã estava fila formada. Parecia um carnaval, né? Parecia uma coisa, um formigueiro. Um formigueiro. O que levou ao governador, com sua sensibilidade, decidir estender por mais um dia a feira de saúde, para poder abrir oportunidades. Eram as mães, assim, desesperadas, levando seus filhos, ou levando uma pessoa da família, e em pleno outubro rosa, né, onde também estava lá o ônibus que De prevenção faz ao câncer a de mama, não? prevenção ao câncer de mama. Ainda bem que a Bahia tem sido destaque no enfrentamento à prevenção do câncer de mama no Brasil. Então, deputada, aí, já que a gente falou tanto de Salvador, vamos agora fazer uma pergunta que toda a imprensa manda aí para o Digaí Lídice. O PSB vai ter candidato a prefeito aqui em Salvador, e quem seriam esses nomes que o PSB discute internamente? Olha, o PSB tem 2 candidatos a prefeito hoje. É o companheiro e vereador Silvio Humberto, e tem também o meu nome, que tem aparecido muito bem nas pesquisas, para a realidade de eu ser uma política que não fiz campanha alguma nesse período para isso, e que isso impacta também no partido, que tem o meu nome tem sido defendido por um grande número de companheiros do partido que acham que eu deveria ser candidata. Mas eu acho que a estratégia primeira, eu tenho sempre ressaltado isso, é nós decidirmos se vamos participar dessa campanha com uma candidatura única ou com diversas candidaturas. O que é melhor para o conjunto dos partidos que estão na oposição em Salvador, né? Isso definido, a gente vai poder dizer se tem uma candidatura única ou não, ou se tem uma candidatura do PSB ou não. Porque se for uma candidatura única, aí nós vamos ter que disputar com os outros partidos a nossa candidatura, né? Se é uma candidatura cada um por si, aí nós vamos discutir cada partido, quem vai lançar seu candidato e como é que vai estruturar aquela campanha. Então, é isso que é a questão central da eleição de Salvador para a oposição à prefeitura municipal. É nós decidirmos isso de cima para baixo e de baixo para cima. Deputada, mandaram uma pergunta aqui para a gente, um jornalista que pediu reserva e pediu para perguntar para a senhora. A oposição ao atual prefeito de Salvador está mais preocupada em lançar candidato que venha a ser candidato futuramente a deputado ou em, de fato, discutir a cidade? Eu acho que o centro é discutir a cidade. Claro que cada partido quer lançar novas lideranças, mas essa não é a questão central. A questão central é que nós possamos discutir que projeto nós temos a apresentar em contraposição ao que está aí apresentado. Todo governo faz coisas boas para a cidade, seja ele qual for, né? Sempre faz uma coisa que beneficia um ali, outro aqui. Todo governo tem uma parcela, portanto, de aprovação que está baseada em coisas que foram legais, que foram feitas para a cidade, e alguns outros até em coisas que não foram legais, mas que as pessoas pensam que é. Depois é que vão perceber que não foi tão legal assim, né? Mas nós precisamos saber qual é o centro da nossa crítica a esse governo, né? Quais são as coisas centrais da cidade de Salvador, que eu penso? Saúde, educação, como é que isso está atendido na população? Transporte coletivo, como é que está o transporte coletivo na opinião do povo da cidade? Porque eu vi até que o prefeito outro dia disse que o metrô criou dificuldade
para o transporte da cidade. Eu acho que ele não se expressou bem. O metrô facilitou imensamente a vida do povo de Salvador. Exatamente uma semana depois ele viu na prática esse exemplo quando interditaram o viaduto Raul Seixas, né, na região de Iguatemi. As pessoas se locomoveram de metrô porque a cidade ficou impraticável em todas as regiões. Pois é. Então, o metrô é um sistema de transporte, O modal, um né? modal de transporte que é aprovado no mundo inteiro. E que Salvador hoje tem 33 quilômetros consolidados do metrô de Salvador. E vai passar até 38, porque já entrou em experiência, em teste, mais 5 quilômetros na direção de Águas Claras E e Cajazeiras. Né? Cajazeiras. Portanto, então, ele vai chegar a 40 quilômetros, Então, o que vai vai ficar entre os 4 maiores do país. imediatamente, Né? imediatamente, né, podendo também, tendo planos de crescimento. Né? Crescimento tanto para Lauro de Freitas, que é uma luta, uma reivindicação da prefeita Moema Gramacho, quanto aqui dentro da cidade de Salvador. Me lembro do governador Rui Costa falando da necessidade do metrô chegar, por exemplo, até o Campo Grande, né? ou por cima, ou por baixo da terra, né? Saindo dali da Lapa para chegar até o Campo Grande, ou por cima, de alguma forma, na paralela ali, Pelas avenidas de pelas Vale. avenidas de Vale. Né? Falava em chegar até a Centenário com o metrô. O que seria muito bom, porque o metrô ele não tem ainda uma estrutura que os outros têm, que são as. Ele é como Chamadas costelas, né? ele é como se fosse uma coluna vertebral, ele é como uma cervical, né, em reto, mas ele precisa das costelas para poder criar uma relação de integração no sistema todo na cidade. O que o ônibus hoje não faz bem feito. Né? Não faz bem feito. E é claro, aí se diz, mas isso impactou, o ônibus perdeu? Sim. Toda cidade do mundo, grande, gente, cidade grande, desenvolvida, tem metrô, tem ônibus, tem táxi, tem Uber. Isso vai sendo dividido. É certo que é preciso que o governo discuta essa crise de transporte no Brasil e que tenha algum nível, eu acredito, até de subsídio. O subsídio para o transporte coletivo, que já existe em algum momento, mas pequeno. Então, quando você não paga a passagem do idoso, do estudante, enfim, quando essa passagem ela vem retirada, chegando a zero ou a meia para parcelas da população, o sistema subsidia segmentos, mas nós precisamos de algo que subsidie o próprio sistema. Né? É sobre isso que nós devemos tratar. Até porque isso aí pode garantir futuramente mais qualidade no serviço, mais qualidade dos próprios ônibus. Os ônibus precisam ser limpos, os ônibus precisam ter climatização. Uma cidade como a nossa, os ônibus precisam ter espaços garantidos e acesso garantido para as pessoas com deficiência. O meu governo, quando eu fui prefeita de Salvador, nós implantamos primeiros ônibus com acessibilidade para cadeirante. Então, é preciso dar uma qualidade maior aos serviços de transporte urbano por ônibus. Por falar nisso, o PSB, que é o partido da senhora, discute sempre as coisas que precisam melhorar em Salvador. E um desses debates, mediados pelo arquiteto e urbanista Zulu Araújo, foi no sentido de falar sobre o transporte da cidade. Né? E os especialistas, foi consenso entre os especialistas, que a cidade hoje pensa numa mobilidade para os veículos e não para as pessoas. Como é que a senhora vê essa afirmação? Olha, eu acho que ela é correta. Aliás, eu falo às vezes que a gente melhora, fez uma enorme melhoria na orla, em determinados lugares, porque criou área para se andar de bike, de bicicleta, um outro modal de transporte que, além de ser para o uso
daqueles que se exercitam na cidade, que praticam como esporte, né? Mas é também uma forma de transporte. Mas se você for ver em alguns trechos em que essas pistas são construídas, é diminuindo o espaço para O ciclista. não, é diminuindo o Pro espaço veículo. para o pedestre, Tá. que é o centro do pensamento da cidade. Você tem que pensar a cidade para o pedestre andar. Nós temos áreas em que não tem quase passeio. Tem uma né? intervenção na Orla que foi muito criticada, que não estava prevista aí a passagem de pedestre. Depois acho que fizeram lá um arranjo para poder resolver essa situação. Mas eu acho que é preciso pensar a cidade também, sabe, do ponto de vista do seu ativo econômico, de como utilizar cada espaço da cidade para a moradia e para a economia. Então, essas intervenções que estão sendo feitas agora na Orla, eu estou com curiosidade de saber, porque o que vejo até então não me agrada. Né? Nós temos liberado, o plano diretor liberou aí os gabaritos para a construção de Super edifício. de 20 andares, 15 andares, etc., na Orla de Salvador. Para quê? Para moradia. Ora, a Orla de Salvador é uma área da cidade privilegiada, não do ponto de vista de que ali devem morar os ricos, mas do ponto de vista de que este é um ativo econômico turístico da cidade para aqueles que a visitam e vão para a praia. Nós temos praias maravilhosas em Salvador e que estão sendo desvalorizadas porque você não tem nada mais naquela área que não seja gente morando de um lado em verdadeiras fortalezas, que são esses condomínios residenciais, não é condomínio de casa, são prédios residenciais altíssimos para poder garantir que embaixo tenha muito estacionamento, os prédios são altos, o acesso aos prédios são também difíceis, porque você entra ali, mora ali, mal chega na janela para olhar o mar. Não tem uma área que possa ter um investimento numa casa de show, num restaurante, como antes tinha, normalmente na Orla de Salvador. Então as pessoas saíam de suas casas para irem a um restaurante à noite. Chegava alguém de outro estado, você levava para conhecer um restaurante na Orla de Salvador. Do Aeroclube Plaza Show Sim. E do Bahia Marina foram exemplos disso, né? Sim, saíam para conhecer. E aí isso vai deixar de existir. Nós vamos ter uma orla semelhante a outras cidades que eu não quero tratar, para não fazer crítica a nenhuma cidade, mas que são cidades que você anda à noite da orla e não vê ninguém. Mal vê os próprios moradores que estão ali fazendo um Cooper rapidamente. Não é isto que é necessário fazer nas cidades para que elas possam aproveitar ao máximo a sua orla. Né? Eu dou um exemplo de Copacabana. A qualquer tempo que você chega em Copacabana, você tem um exemplo muito ruim, que são os prédios todos juntos, criando uma parede de falta de circulação de ar, aos ventos, que levam o frescor para o conjunto da cidade, mas, ao mesmo tempo, você tem uma coisa importante, que são bares, restaurantes, são muitos prédios que embaixo tem loja, que outros têm restaurante, ou seja, você mantém multiusos naquele espaço, que não é apenas o uso residencial e o uso de prática de esporte durante um determinado tempo, inclusive porque as pessoas só detêm mais tempo para essa prática de esporte no fim de semana. Você precisa utilizar essas áreas para serem ocupadas permanentemente. Salvador não tem uma casa de show, e isso é grande, importante, e isso é um dado que é impressionante numa cidade que se chama Cidade da Música, numa cidade que tem uma alta produção musical, e que hoje os shows de Salvador estão sendo feitos em Lauro de Freitas. A prefeitura até sinalizou para a construção de uma arena pública, mantida pela prefeitura, mas não incentiva, eles que são tão neoliberais, não incentivam o empreendedorismo nessa área. Exatamente, o investimento é dos
dos próprios músicos, os grupos musicais, as empresas musicais da Bahia, que trabalham com eventos musicais também, os empresários que têm exemplo. Então, é só carnaval? É verdade. É só carnaval? Não, nós precisamos ter mais do que carnaval, nós precisamos ter Um atividade, calendário. calendário o ano inteiro e um calendário que faça com que as pessoas sobrevivam durante o ano e que a cidade seja realmente um grande exemplo de turismo. Não continue desse jeito. A gente desce no aeroporto e um monte de turista, metade pega o carro e desce para a linha verde, a outra metade, a outra parte vai para o Morro De São de Paulo. São Paulo e Salvador, que é a capital do estado. E nós temos um diferencial. Nós não temos apenas o turismo de praia, de sol e mar, nós temos um turismo histórico importante, turismo cultural importante, mas não tem uma casa de show que o cara venha e possa dizer assim, onde hoje é que vai ter o reggae tocando na cidade? Uma casa que toque samba, o samba da Bahia, ou que toque axé, um espaço que vai ter um show de um músico de axé. Não tem isso. Não tem. Nós vivemos buscando espaço para fazer shows. É verdade. Deputada, agora para a gente encerrar aqui nossa terceira edição do Diga aí, Lídice, essa semana foi sancionada pelo presidente da República a lei que estabelece a pensão para os filhos vítimas de feminicídio. E, coincidentemente, tivemos um caso muito triste aqui na Bahia da cantora gospel que foi assassinada pelo não sei se dá para chamar de companheiro, um sujeito desse. Mas qual a importância dessa lei, deputada? Essa lei é fundamental, porque nós estamos vendo, quando isso acontece, a criança fica sem a mãe, que é um esteio essencial na família brasileira. 48% de famílias são sustentadas por mulheres no Brasil. Esse é um dado que registra a pobreza do nosso país, né? E quando você tira esse elemento, que é um elemento estabilizador, pilar da organização familiar do país, você deixa aquela criança totalmente desamparada, né? O pai matou, ou o companheiro da mãe matou, que às vezes não é o seu próprio pai. Então, alguém que podia lhe proteger. Aí essas crianças muitas vezes vão morar com os avós e já estão em outra idade, uma idade mais avançada, e talvez também não tenha condições de manter essas crianças. Então, a necessidade que tem o Estado de proteger, de manter essas crianças. Ok. Esse foi o nosso bate-papo com a deputada Lídice da Mata, no Diga aí, Lídice. A gente vai voltar semana que vem, mas antes disso, compartilhe esse link com seus amigos e amigas, marca aí um joinha, comenta pra gente responder na próxima edição. E também pergunta aí, manda pergunta pra gente. E manda pergunta pra gente para interagirmos juntos aqui. Deputada, muito obrigado e até semana que vem. Semana que vem tem mais.